Olá Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté, a nossa região, Brasil, no nosso Mix de Notícias. Governo de São Paulo adia reunião com a Prefeitura de Taubaté sobre a situação da Gamute. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Na hora do papo, a gente conversa sobre o Dia Mundial do Desporto Comunitário com a instrutora de dança, Kátia Mariani. E ainda tem a estreia do nosso quadro especial Escritores Infantis. Vamos conversar com Ana Paula Boechat e seu livro Mazzaropi como Herança. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quinta-feira, 3 de abril de 2025. O Mix da TV está começando agora. Mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. Mais uma vez, agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelo canal aberto número 4.2, pelo canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais YouTube e Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o nosso programa de número 85. O Dia do Desporto Comunitário é comemorado hoje, dia 3 de abril. E a data tem como objetivo valorizar a importância do esporte praticado em comunidade. Este é o nosso assunto do quadro Hora do Papo. É uma prática esportiva coletiva que visa promover a saúde, a inclusão e a cooperação entre as pessoas. Para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios do Mix a instrutora de dança da Prefeitura de Taubaté, a Kátia Mariani. Kátia, seja bem-vinda ao Mix da TV. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar, falar sobre o Dia do Desporto Comunitário, que é a prática esportiva, e nada melhor do que falar sobre dança, né? Conta pra gente sua trajetória, assim, na área da dança, quanto tempo já, qual que é a sua formação? Sim. Então, eu pratico dança, né? No caso, o balé clássico, desde muito criança. Passei por várias academias de Taubaté, até chegar na Fico Camargo, que é a nossa escola por onde eu sou formada. E vivenciei vários tipos de dança, balé, jazz, dança do ventre, dança flamenca, dança cigana. Então, eu tenho um leque grande de experiência dentro da dança. Quando a gente fala de desporto, né, prática esportiva, a dança também está inclusa nesse rol de atividades, né? Mexe o corpo, a imaginação, a parte cognitiva. Qual que é a importância desses exercícios quando são feitos de forma coletiva? Então, a dança traz inúmeros benefícios, né? Principalmente coletivo, que é ali onde você tem a socialização com outras pessoas, a troca ali, né? Com o mesmo objetivo, que é dançar. Muitas pessoas chegam para a gente nas aulas querendo uma atividade física como uma forma de combater muitas vezes a depressão, para emagrecimento e também para aquelas que queriam ter feito balé, mas lá atrás era muito caro, balé ou qualquer outro tipo de dança, jazz. E agora, né, as pessoas têm mais acesso, né, através dos órgãos públicos, né? Então elas chegam ali com esse desejo de ser aquela bailarina que ficou esquecida no passado. Você está falando da prática como uma questão de inclusão social, né? Desse Sim. lado coletivo. Sim. As pessoas geralmente procuram você, geralmente são mulheres, né? Sim. Elas procuram isoladamente, vão em dupla, em pequenos grupos ou depois já se misturam ali? Não, geralmente elas vão sozinhas, né? Tem algumas que chegam em dupla, mas eu acho que é um desejo, assim, bem individual, né? Às vezes carrega alguém junto, mas a que fica mesmo é a que tinha o desejo de dançar. Kátia, você citou algumas modalidades de dança, né? Sim. Você pode falar um pouquinho das que você trabalha, ou que você tem mais repertório, para a gente entender e até mostrar para o nosso público a variedade de opções que tem? Então, eu trabalho muito com balé, com crianças a partir de 7 anos, né, que a gente trabalha pela Secretaria de Esportes aqui de Taubaté. A gente oferece, né, de forma gratuita, né, para os munícipes. E a idade ideal é começar mesmo criança, né, porque tem todo um trabalho postural que na infância é muito mais fácil, né, e outros trabalhos bem mais técnicos que começam ali realmente na infância, mas nada que não possa aprender
Temos também os adultos com dança cigana, jazz, tem alguns também que têm interesse pelo balé, me pedem. E tem os idosos que trabalham danças variadas. No caso mais específico, a dança cigana é uma coisa que agrada muito os idosos. Eles gostam muito do manejo com a saia, sabe? Eles conseguem se expressar mais, então eu vejo que é uma dança que interessa muito a eles. Além da dança cigana, tem alguma outra que se destaca para o público adulto, assim, que todo mundo procura, quer fazer ou está na moda? Então, eles gostam bastante dos ritmos, né? De samba, de forró, é uma coisa também que interessa muito a eles. Uma outra coisa importante, Kátia, eu queria que você falasse como é que você vê os seus alunos, suas alunas, combatendo o sedentarismo dia a dia com a prática da dança. Então, quando eles começam a dançar, eles começam a criar aquele hábito da atividade, né? 2 vezes por semana, que seja. Então, eu acho que isso muda muito a vida deles, completamente. Primeiro pelo emagrecimento, muitas relatam que emagreceram na aula, né? A questão de ter uma postura melhor, as dores do corpo melhorar, principalmente os idosos. Então, tem diversos benefícios. A memória para o idoso, né? Você trabalhar ali a questão da memória, do deslocamento, da sequência coreográfica, tanto para o adulto como para o idoso, para a criança também, né? É uma coisa que é muito importante para todos nós, né? E aproveitando essa data, a sua presença aqui, falando do desporto comunitário, hoje, onde estão essas aulas, né, geograficamente falando, onde elas estão localizadas? E você já passou por várias comunidades ou bairros aqui de Taubaté? Sim, eu já passei por diversos bairros, né? Eu já trabalho Parque Três Marias, Jardim Continental, já trabalhei no centro também, trabalhei em São Gonçalo, deixa eu ver, tanto lugar que eu já trabalhei aqui, Vila Marli, já trabalhei em vários lugares pela cidade. E atualmente, onde que acontecem essas aulas? Atualmente nós temos atendimentos de balé no Jardim Continental para crianças e adolescentes. Não temos assim uma extensa vaga, porque as minhas turmas já são bem cheias, porque é um trabalho que eu já faço há mais de 7 anos, que vem umas que começaram com 6, 7 anos, estão comigo até hoje, outras já foram para Feco Camargo, para fazer um curso mais profissionalizante. Então a gente atende lá, o Parque Três Marias, que eu atendo idoso, seriam mais esses no momento. Né? A minha especialidade de dança. Agora, Kátia, falando da questão da acessibilidade e inclusão, né? Pessoas com deficiência podem e devem praticar dança, é possível também? Sim, a dança para criança especial é maravilhoso, né? O que isso desperta neles. Geralmente eles gostam muito. A questão da música para eles é uma coisa que eles têm muita afinidade. Então eu trabalhei mais de 10 anos Madre Cecília, aqui do nosso município, a PAI. Então fez total diferença, eu acredito, no trabalho com eles. Hoje eu estou no Centro Dia, que é aqui também do nosso município. E eles amam, eles ficam ansiosos esperando. E trabalha também, como eu te falei, essa questão da memória, né? Do deslocamento, da disciplina, eles saberem a hora deles falarem, que eles são muito ansiosos, geralmente. Então, ajuda demais. Então, hoje, eu atendo especificamente esse público no Centro Dia. E agora uma curiosidade, Kátia, cada vez mais o nosso mundo é tecnológico, principalmente os adolescentes presos às telas, né? Celular, smartphone, TV. Eu queria saber se os adolescentes participam das suas aulas e de que forma você faz esse engajamento para que eles vivam um mundo cada vez mais real. Então, os pais me procuram muito com essa questão. Eu quero pôr minha filha muito celular, muito celular. Alguns até já, adolescente com 12 anos ali, já indo lá mais para depressão já. Então, é uma coisa que faz diferença para eles também. Eu sempre tento incentivar, né, com músicas, com diálogo, a importância da dança na vida deles, o que isso pode mudar. Porque depois que você faz dança, você não é mais uma pessoa como você é uma pessoa diferenciada, porque isso muda a tua vida, né? Então eu tento sempre estar estimulando eles para isso e eu tenho um público grande de adolescentes, sim. Você falou da questão da depressão e eu queria tocar em outro ponto relacionado à ansiedade, concentração, memória. A dança também auxilia nessas áreas? Sim. Existe um avanço grande que as mães relatam na escola, depois que começa também a dança, né? Por conta da disciplina, principalmente o balé, né? Você tem que ter uma disciplina ali para você estar focado na técnica da dança clássica. Então, isso ajuda muito as crianças na escola, sim. Kátia é instrutora há tantos anos, né, fazendo esse trabalho excepcional aqui na cidade de Taubaté. Como é que você enxerga o futuro da dança, principalmente dessas danças comunitárias, feitas para pequenos grupos, para os próximos anos? Assim, você tem uma prospecção de onde a gente pode ir?
Então, a dança comunitária, eu acho que a tendência é crescer cada vez mais, né? Trazer a dança para essa minoria que não tinha acesso, né? Das comunidades foi muito importante, porque, como eu te falei, a dança era muito cara, ainda é muito cara, né? Para você se tornar um bailarino profissional, as aulas que você tem que frequentar, como, né, é feito tudo esses trâmites, é caro. Então, eu acho que isso tende a crescer. Eu vejo cada vez mais pessoas procurando criança, começa muito, a procura maior é criança. E é importante, né? É por elas que a gente vai mudar o mundo. Geralmente, Kátia, as crianças são pelos pais, né, que querem colocar mais atividades na agenda dos filhos, que não tem a escola integral. Mas eu queria que você deixasse uma dica agora para o adulto que está assistindo a gente, que nunca dançou, mas tem um sonho. Por onde começa? Qual que é o tipo de dança mais fácil? Quais as dicas que você deixa assim para, se você tiver força de vontade, for lá e persistir, você vai conseguir? Sim. Então, para os adultos, eu peço que procurem, né, primeiramente aí nossos polos que a prefeitura oferece para vocês. E assim, a dança, ela começa, as aulas são básicas desde o começo, então é ali que ele vai aprender tudo, é a base, o clássico é a base de qualquer dança, que é a postura, tudo, mas eles podem também estar fazendo uma dança cigana, que é muito fácil para o adulto, como eu te falei, por conta do manejo da saia, ela tem a técnica própria dela, né, mas ela é uma coisa mais solta, mais livre para o adulto. Então, eu acho que é interessante. As aulas também de ritmos, tipo zumba, também são aulas interessantes, né? Os adultos gostam bastante, é bem divertido, ali eles interagem uns com os outros. Eu acho que são esses tipos de dança. E nunca é tarde para dançar mesmo, balé, jazz, é só querer. Kátia, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade, parabenizá-la, né, pelo seu trabalho. Hoje é o dia do desporto comunitário, a dança está inclusa nesta área e até uma próxima oportunidade. Sucesso para você e seus alunos. Muito obrigada a todos vocês e ao público que está nos assistindo. Esperamos vocês na dança. Nós conversamos com a instrutora de dança Kátia Mariani, que faz parte aqui da Prefeitura de Taubaté. Hoje nós estamos celebrando o Dia do Desporto Comunitário. Na sequência do Mix, Taubaté avança na integração ao programa Muralha Paulista. É o destaque do Mix de Notícias. Fique conectado com a nossa programação. O Mix volta daqui a pouco. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. Mais uma vez, agradecendo o carinho da sua audiência e também a sua participação. Lembrando que você pode ampliar a sua participação aqui na programação da TV Câmara Taubaté e a sua participação é muito importante. Aqui no nosso telão, a gente vai colocar agora para você os principais canais para você participar juntinho com a gente. Através do nosso e-mail tvcâmaratte@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão, opinião e participa com a gente. Você também pode assistir a nossa programação ao vivo no youtube.com/TVC Taubaté. Lá você encontra playlists completas de todos os programas aqui da casa, assiste ao vivo a nossa programação e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Você também assiste ao vivo a nossa programação no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se você gosta de mandar áudio, texto ou vídeo, o canal ideal é o WhatsApp. Você se conecta com a gente através do DDD 12 e do número 3625-9525. A Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você se conecta através do nosso perfil @Câmara Taubaté nas redes sociais, Instagram e TikTok. Portanto, estão aqui no nosso telão todos os principais canais para você participar juntinho com a gente aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente segue o nosso Mix, tem informação e prestação de serviços de tudo que acontece em Taubaté e na nossa região. Está no ar o nosso quadro Mix de Notícias. Vamos para o nosso telão mais uma vez, porque agora a gente tem um destaque aqui. Governo acaba de anunciar, o governo do estado, mais um programa relacionado à Muralha Paulista. E teve uma reunião com a prefeitura para saber sobre a situação. Deixa eu só corrigir para você aqui na tela que apareceu a informação correta. O governo de São Paulo adia a reunião com a prefeitura de Taubaté sobre a situação do HMUT. Bem, gente, a reunião do HMUT entre a Secretaria Estadual da Saúde e a prefeitura de Taubaté foi marcada ontem, que estava marcada para ontem, foi remarcada para ainda esta semana, mas ainda não tem uma data definida.
Representantes dos órgãos deverão discutir sobre a situação do hospital que está sem receber os repasses do governo do estado, como vem sendo noticiado pelo portal T7 News. Segundo o vereador Alberto Barreto, o estado deixou de transferir 3,5 milhões de reais referentes ao convênio no mês passado e há indicativos de que o mesmo valor não será repassado neste mês. O mandatário, que é líder do governo na Câmara, também ressaltou que a Prefeitura precisou cobrir a ausência do repasse no mês passado para garantir que os atendimentos continuem. A Secretaria de Saúde de Taubaté, melhor dizendo, a secretária de Saúde, a Rosana Gravena, comentou sobre o tema em entrevista exclusiva ao portal T7 News. Segundo ela, a situação do Agamute tem gerado grande preocupação. Abre aspas. Estamos fazendo todo o possível para manter o atendimento à população, mas precisamos de uma solução definitiva para os repasses. Fecha aspas. Procurada, a Prefeitura informou nesta quarta-feira, dia 2, que a reunião para as tratativas deve acontecer ainda nesta semana na capital. Aqui no nosso telão você acompanha as informações, são do portal T7 News. E agora sim, nós temos a nossa segunda informação. Aqui no nosso telão, Taubaté avança na integração ao programa Muralha Paulista. O CGI, Centro de Gestão Integrada de Taubaté, recebeu representantes da Secretaria de Segurança Pública do Estado com o objetivo de avaliar as tecnologias de monitoramento do sistema de câmeras de segurança do município, visando a integração ao Programa Estadual Muralha Paulista. O Muralha Paulista é uma iniciativa do governo do estado que busca restringir a mobilidade criminal e aumentar a probabilidade de prisão de criminosos durante seus deslocamentos no território paulista. O programa integra dados de diversos órgãos, como polícias, prefeituras e o Poder Judiciário, ampliando a capacidade de vigilância e resposta das forças de segurança. Durante a visita, os representantes estaduais conheceram de perto a infraestrutura do CGI aqui de Taubaté, que centraliza o monitoramento em tempo real das câmeras distribuídas pela cidade. Foram discutidos aspectos técnicos e operacionais para viabilizar a conexão dos sistemas municipais à Muralha Paulista, o que permitirá o compartilhamento de informações e acesso a bancos de dados estratégicos para a segurança pública. A integração ao programa estadual representará um avanço significativo para a cidade, alinhando-se a outras cidades paulistas que já aderiram à iniciativa. Aqui no nosso telão você acompanha as informações, são do portal R3. E assim nós encerramos o nosso mix de notícias. Ainda nessa edição a gente volta com outras informações. E agora chegou a hora do nosso short de hoje. O Fora da Caixa, você já sabe, é a nossa revista quinzenal de variedades aqui da TV Câmara, sempre com assunto para você sair da sua zona de conforto. E neste trecho que selecionamos sobre o ENCA, o professor Assum Feres mostrou os detalhes da formação em célula. Vamos ver? Solta o play. Professor, agora a gente vai falar de uma outra habilitação importante aqui, que é uma das mais procuradas, né? Que são as células. Como é que funciona isso na prática? A gente pode dizer, tirou o motor, tirou a hélice, tirou a parte de instrumentos e fios, a geração elétrica, o restante é célula. Então a célula é a estrutura inteira da aeronave, mais trem de pouso, superfície de comando e sistemas. O sistema hidráulico, sistema pneumático e sistema de ar-condicionado. E por que essa habilitação é a mais procurada aqui do curso para quem se forma? É a que tem a maior empregabilidade, a gente pode dizer dessa forma, porque é onde tem mais serviço para se fazer. Então a célula também, não só célula, mas a gente nota que nas empresas, quando a mão de obra está ociosa, ele coloca para desmontar o interior das aeronaves, então desmonta cabine, bancos, para fazer inspeção, porão, bagageiro, então a célula trabalha nisso aí tudo. O que a gente tem aqui de prático para mostrar para o nosso telespectador, né? O que a gente tem aqui que representa essa questão das células que os alunos estudam e também se habilitam? Isso aqui é uma maquete, né? É um mock-up de uma aeronave Chavante que foi doada para a gente pela Força Aérea, tá? Pela Escola de Especialista Aeronáutica, onde os alunos colocam geração hidráulica, né? E essas superfícies de comandos atuam. Então, os alunos podem perceber como as engrenagens funcionam, a atuação de um flap, por exemplo, e trem de pouso.
Professor, dentro dessa área de células, né, qual que é a parte mais importante que os mecânicos devem ficar atentos na hora de fazer uma revisão, uma manutenção de uma aeronave? Superfície de comando. Superfície de comando é uma das partes mais principais da aeronave, principalmente parte de regulagem, superfície de comando, parte de estrutura da aeronave, né? Então, se a aeronave pousou de uma forma dura, pode ter enrugamento na célula da aeronave, então eles têm que ficar atentos com relação a isso. Bem, no Fora da Caixa de hoje, nós trouxemos esse tema, né, mecânico de manutenção aeronáutica, ou conhecido como mecânico de aviões, porque a gente acredita que é uma das profissões fora da caixa, professor, porque não é tão comum no nosso mercado, no nosso dia a dia. Para quem ainda tem medo de voar, que está assistindo nosso programa, dá para confiar no mecânico de aviões? Dá para confiar, principalmente no mecânico de avião da ENCA. Por quê? Por quê? Porque eles são extremamente bem formados, uma parte teórica bastante arraigada, com os professores muito capacitados, com muita experiência, e fora isso, tem uma parte prática muito forte. A prática na ENCA é o diferencial do nosso aluno aqui. Professor, apesar de ter acontecido um acidente aéreo recente aqui que mobilizou todo o Brasil, voar ainda é seguro, é confiável? Voar é seguro, você pode ter certeza disso. O problema de um acidente aéreo é que a mídia tem muita mídia sobre o acidente. Como é raro acontecer, chama a atenção. Então, se você for comparar a quantidade de pousos com a quantidade de acidentes, a distância é enorme. Então, é um dos meios de transporte, não é um dos meios não, é o meio de transporte mais seguro. Vocês podem ter certeza com relação a isso. E todo e qualquer acidente, a gente aprende com ele, tá? Então, existe a mentalidade, que é uma das matérias que os alunos têm aqui, eu também sou professor dessa disciplina, que é fator humano na manutenção. Então, a gente aprende a diferença entre erro e violação. Então, o erro, ele ocorre, ele pode ocorrer e ele é utilizado todo o tempo para melhorar o produto e melhorar o homem. Então, a gente considera o erro como isso, como um fator contribuinte para a melhoria do produto ou melhoria do ser humano. E a violação não. A violação já é uma transgressão de um processo, de um procedimento que já estava determinado. Podem voar sossegados, sem problema nenhum, principalmente se for aluno da ENCA que estiver fazendo manutenção. Professor Assunção Ferri Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, ter recebido tão bem a nossa equipe aqui na ENCA, desejar sucesso na sua trajetória profissional e na formação de novos mecânicos aí de aeronáutica. Se você quiser rever alguns dos episódios da temporada 2024 ou 2025, você já sabe, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. E a partir de agora você acompanha o que teremos amanhã aqui na TV. Está no ar o nosso quadro Grade da TV. Vamos para o nosso telão mais uma vez acompanhar os destaques da programação de amanhã, sexta-feira, 4 de abril, aqui na TV Câmara Taubaté. A partir das 9h30 da manhã tem as principais notícias e informações com a previsão do tempo, as condições da estrada, sempre uma entrevista ao vivo e o programa Fiscalização Pública, dentro do nosso telejornal Boletim Câmara, que começa às 9h30 da manhã com a apresentação de Ana Laura Costa. E o destaque de amanhã à tarde é o nosso Mix. O nosso encontro começa às 2h da tarde e é sexta-feira, é dia da gente acompanhar a agenda cultural para você se programar junto com a sua família para curtir o final de semana em Taubaté. E ainda tem o nosso quadro O que vem por aí, são os destaques da próxima semana aqui na TV Câmara Taubaté. Então você acompanhou com a gente o nosso quadro Grade da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. O Mix da TV vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência tem estreia. Vamos conversar com a Ana Paula Boechat sobre o seu livro Mazzaropi como Herança, na estreia do nosso quadro Taubaté, Capital Nacional da Literatura Infantil. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV nesta quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. E hoje é dia de estreia aqui no Mix da TV. A gente preparou uma série especial neste mês de abril, que é o dia do mês da literatura infantil, também o mês das comemorações da Semana Monteiro Lobato. Então a gente trouxe um novo quadro aqui que se chama
Taubaté, capital nacional da literatura infantil. E quem vai nos ajudar nesta missão durante o mês de abril é a Mariana Valente. Nós escolhemos 3 livros e 3 autores taubateanos para contar as suas histórias e também para conhecer mais sobre a vida do autor, do escritor ou da escritora e também como é o processo de criação e envolvimento com o mundo da literatura infantil. Então, vamos começar a nossa série. Quem traz os detalhes para a gente é a Mariana Valente e o nosso primeiro livro. Olá! Hoje vamos falar sobre um livro que traz à tona um dos maiores ícones do cinema brasileiro, Amácio Mazzaropi. Em Mazzaropi como Herança, a autora Ana Paula Boechat faz uma análise fascinante sobre o legado do ator, humorista e cineasta, que com suas comédias conquistou o Brasil. Amácio Mazzaropi é uma figura central na história do cinema nacional, e seu trabalho repleto de personagens cômicos e populares marcou gerações. A popularização da internet e o uso crescente das redes sociais têm ampliado o acesso a diversas culturas, mas também gerado um distanciamento das raízes culturais e da identidade local, especialmente entre crianças e adolescentes. Então, a autora Ana Paula Boechat nos traz esse livro infanto-juvenil na busca de resgatar essa conexão com a cultura brasileira, trazendo para as novas gerações a trajetória de Amácio Mazzaropi e suas obras como parte do nosso patrimônio imaterial. Neste livro, através de uma narrativa envolvente em que 2 crianças, Belinha e Juca, descobrem um tesouro guardado pelo seu avô. O livro vai além daquele estereótipo do caipira, propondo uma leitura mais profunda dessa figura. Ele promove a reflexão sobre o preconceito linguístico, as diferenças entre cidade e campo e a riqueza cultural presente em cada região do Brasil, ao mesmo tempo que incentiva o interesse pela história do cinema e a busca por mais tesouros culturais que ajudam a construir a nossa identidade. Tudo isso com lindas ilustrações de Paula Zettel. Se você ainda não conhece essa obra, é hora de mergulhar nessa jornada cultural e divertida, que irá enriquecer o seu repertório e, quem sabe, despertar o interesse por mais tesouros como este. Agora, quem vai bater um papo com a Ana Paula, a autora da obra, e nos contar um pouco mais sobre os bastidores dessa criação é o Josivaldo Oliveira. É um prazer a gente receber aqui a Ana Paula Vaz Boechat mais uma vez, desta vez falando sobre o seu livro Mazzaropi como Herança, abrindo esta série especial aqui no Mix da TV. Ana, seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço, me sinto honrada, não só por estar aqui falando sobre o livro que para mim é muito caro, e a questão do Mazzaropi como Herança, mas por ter esse título desse programa, que é a capital da literatura infantil, que é Taubaté. E a gente ter essa lembrança, né, a partir desse programa, que é deixar claro essa questão que para a gente também é muito caro. É o mês da comemoração das leituras, da literatura infantil, do Dia Mundial do Livro, então o Mix não poderia ficar de fora dessas datas. Selecionamos 3 autores, vamos começar contigo, né, falando do seu livro, falando da sua trajetória, mas a gente também queria abrir espaço para outros e quem sabe em outras oportunidades a gente vai conseguir trazer outros autores, outros escritores também para bater um papo com a gente. Mas o assunto de hoje é Mazzaropi como Herança, esse é o destaque do nosso livro aqui, fica a dica de leitura. E eu queria saber, Ana, assim, da sua história, como é que começa esse prazer pela leitura, se foi desde criança, como adolescente, quando que partiu esse start, sou uma escritora? Eu acho que a questão, primeiro, da leitura, né, desse start da leitura, eu acho que parte da visão, do olhar, né? A gente tem uma ideia de que ler, né, nós quando a gente está fora da visão acadêmica, né, que ler é basicamente decodificar as palavras, ler livros, muitas vezes ligado a clássicos, mas ler ele antecede o mundo da leitura, né? Ele está antes. Então, a gente, quando criança, a gente já nasce lendo. Quando eu falo isso, a gente lê as feições da nossa mãe, se ela está irritada. São leituras de mundo, né? Isso. Então,
nosso olhar é uma janela para o mundo. E é a partir desse olhar que a gente vai nos reformulando como pessoas. Então, esse olhar, essa visão, né, de mundo, quando eu falo olhar, também a gente está na escuta, né? Nós vamos criando em nós esse leitor, né? Esse leitor que antes de aprender a ler, vê o mundo. Eu fui uma criança muito observadora e, por incrível que pareça, muito quieta inicialmente e muito observadora de todas as coisas. Então, nesse ponto, se forma aqui a minha questão leitora. Mas, agora voltando para a leitura, né, do próprio livro como objeto, do livro como um objeto de desejo. Eu poderia dizer assim, ter o livro como objeto de desejo. A minha mãe não era uma mulher letrada, ela não terminou os estudos, nem meu pai, mas eles tinham um amor muito grande pelos livros, né? Então, essa ideia, né, dela, ela recolhia livros que as pessoas davam e ela fez um quarto, né, que era um quartinho de muitos livros. E essa olhar o livro, antes de eu aprender a ler, olhar o livro, isso é uma memória muito forte em mim. E ver aquilo tudo escrito, era uma sensação de como é bonito alguém poder dizer tudo isso. Isso foi o primeiro semente de querer ser escritora. Talvez não soubesse ali que eu fosse escrever porque eu não tinha essa noção. Mas eu tinha vontade de dizer. Eu tinha esse desejo de poder dizer todas aquelas coisas, de poder ter essa experiência. Eu achava assim muito bonito. Ao aprender a escrever, a gente começa a ter os primeiros embates, né? A gente começa a falar, nossa, as dificuldades, né? Então, aprender a ler e a escrever, o primeiro momento, é desafiador, né? É desafiador. Mas é uma independência que você vai criando. Por isso que a importância do ensino da leitura e da escrita, ela vai transformar a gente como um indivíduo autônomo, reflexivo, diante desse mundo, desse olhar. E em que momento tem essa virada de chave da leitora para a escritora? Bom, esse momento da leitora para a escritora, eu sempre, na minha fase acadêmica, né, eu sempre gostei muito de literatura e eu já escrevia, né? Não quer dizer que eu publicava livros, eu escrevia textos, contos, poemas, né? Mas a gente deixa guardado, porque a gente tem vergonha, né? Escreve, eu também gostava de escrever trechinhos, né? Acha que ninguém vai querer ler, né? Que ninguém vai querer ler, ou que você também tem receio, né? Eu falei, nossa, eu não sou... A gente tem como modelo, né? Machado de Assis, Clarice Lispector. Então você fala assim, nossa, eu não mereço estar fazendo isso, né? Então esse primeiro momento é esse, eu começo a escrever. Agora, quando eu começo a ter essa noção, né? Você vai na própria vida acadêmica, ao fazer, depois que eu fiz a pós-graduação, o mestrado, né? Eu começo a entender a importância, principalmente no mestrado, né, em linguística aplicada, que eu fiz aqui na Unital, começo a aprender que a importância da gente escrever, né, da gente dizer, de estar no mundo e de se colocar no mundo, né? Mais que isso, a importância que a literatura tem para ser essa voz. Então, eu começo a me desafiar primeiro com textos acadêmicos, né? Primeiros textos de publicação são de vertente acadêmica. E aí eu começo a me desafiar, mas principalmente, eu tenho outros livros antes desse, que são engavetados, né? Mas a coragem mesmo foi o fato de estar na Academia Taubatiana de Letras. Eu represento a cadeira 13, que é a cadeira do Amácio Mazzaropi, né, que ele é o meu patrono. E aí você tem que fazer uma espécie de algo para valorizar o nome do seu patrono. E para valorizar o nome do patrono, eu falei assim, poxa vida, nada melhor do que fazer um livro. E
eu fui na vertente infantil, porque todos nós conhecemos Mazzaropi. Né? E depois eu começo a dizer por que também estar ali, né? E aí eu começo a desenhar esse livro. Vou pegar esse gancho, Ana, porque quem vai participar dessa conversa aqui também com a gente hoje é a Mariana Valente, e ela tem a primeira pergunta que a gente vai ouvir para você responder sobre o seu livro. Vamos acompanhar. Mária, contigo. Qual a importância de conhecer e resgatar as histórias da sua localidade? Acho que tem tudo a ver com o que você estava colocando aí no gancho, né? Falou do Mazzaropi, essa importância desse resgate aí para a questão local. Aí eu começo falando, eu vou fazer um encaixe com o que eu falei sobre a vida acadêmica, né? Eu li textos, né? Chimamanda, por exemplo, ela fala sobre a importância de não ter uma história única. E aí a gente começa a fazer uma reflexão sobre, por exemplo, olha, a gente não está falando assim de ter, olha, não pode ler esses livros, mas a gente ter outros exemplos. Você tem lá os contos de fadas, né? Clássicos, então você tem lá a Branca de Neve, agora está na moda, né? Poxa, Branca de Neve. Para uma criança, aquilo está longe do seu universo territorial, espaço geográfico, aqui, da nossa, não só da nossa região, como da nossa realidade brasileira. Então, não que não se possa ler livro, muito pelo contrário, mas falta, né, essa ideia de que eu possa ter histórias infantis que se aproximem desse universo em que ela vive, que ela possa se sentir interagida neste mundo literário, porque o seu mundo não serve para estar no mundo literário, tem que ser castelo, tem que ser o tipo de realidade que não é a sua, né? Então, a colocação, né, dessa ideia, né, de trazer o Mazzaropi para o público infantil, e principalmente porque Mazzaropi que não é o tema principal, mas ele traz uma série de temas e recortes que são muito caros para a nossa região do Vale, né? Que é a questão da cultura caipira, da questão do campo versus a cidade, como foi falado, a questão da identidade. Porque a criança que está aqui, o avô, né, a avó, passa café no saco, né? Provavelmente vive ou viveu ou visita alguém que está numa fazenda ou no campo ou na roça, né? Então você tem aqui esse resgate daquilo que a minha vida pode ser representada na literatura e possivelmente um germe para que ele também seja escritor e conte a sua história, porque aqui a minha vida também serve para estar num livro. Ana, você falou que começou escrevendo para o meio acadêmico, que atinge, obviamente, um público mais adulto. Em que momento você se vira para o público infantil e fala, vou escrever para crianças? Como a relação de ser professora, né? Eu sou professora há 23 anos, eu também era mais voltada para o público adulto, porque eu iniciei minha carreira em Brasília, e aqui comecei a ter contato maior com o público do ensino fundamental, né? Não do primeiro ciclo, que é desse livro, mas também comecei a coordenar linguagens e códigos, ou seja, a parte que se trata de leituras, daquilo que é, tudo que é sobre linguagens. Então, ao estudar sobre isso, ao ler sobre isso, eu comecei a ver como era importante, por exemplo, uma criança no terceiro ano do ensino fundamental, né, no primeiro ciclo, tem um tema, que é, no caso, a cultura caipira, a questão da regionalidade, e você tem poucos livros que se encaixavam naquele. Então, todos os anos eram praticamente os mesmos livros, né? Você tinha aqui livros que são interessantes, né? Tem um da Ruth Rocha que fala do Malas Artes, né? Então, mas eu falei assim, puxa vida, está faltando alguma coisa que se encaixe, né, nessa realidade. Então, basicamente, inicialmente, quando eu comecei a pensar na literatura infantil, foi como um instrumento pedagógico. E aí quem volta aqui na nossa conversa é a Mariana Valente, que ela tem mais uma pergunta para te fazer sobre esse livro. Vamos acompanhar. Como foi o processo de escolha dos nomes, Belinha e Juca? Ai, Deus, olha. Juca, quem foi meu aluno,
no ensino fundamental ou no ensino médio, quando eu vou dar exemplo, toda vez que eu vou dar exemplo na sala de aula, que eu estou falando lá ou sobre o sujeito, eu estava falando, eu usava Juca. Por quê? Porque eu achava assim, olha, ninguém aqui deve chamar Juca. Então, para você não falar o nome de algum aluno, né? Você falava assim, olha, eu vou botar o nome de Juca. Aí quando eu usava agora Juca e Belinha, geralmente eu utilizava esses dois nomes. Aí na hora que eu estava escrevendo, eu mesma ri, falei assim, não, vou botar os nomes que eu uso na sala de aula, né? Já eram personagens que faziam parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, vamos dizer assim, né? Sim, A gente ficou aqui na curiosidade, Ana, será que é alguma referência de um sobrinho, de um amigo, de um afilhado? Então é uma coisa do seu dia a dia, do seu cotidiano. Sim. E ainda falando dessa questão das suas referências, né? Para escrever, você tem alguma mania, alguma prática, assim? Tem pessoas que se isolam, tem pessoas que só escrevem de madrugada, tem pessoas que gostam de escrever no começo da manhã. Você tem alguma mania, alguma prática, algum vício de escrita? Não, eu tenho uma prática, que é ter um planejamento. Eu já sei mais ou menos o que eu quero com aquela obra, onde eu quero chegar. Eu já faço todo um esboço, né? Até mesmo de começo, meio e fim, mais ou menos determinada. E aí eu começo a escrever. Claro que às vezes sai daquela minha organização, porque a história vai tomando vida. Ela é viva, né? Viva, vai criando, né? E vai acontecendo. Mas, de qualquer forma, eu não tenho assim, olha, tem que ser só de noite, mas geralmente eu tenho uma ideia assim, que acontece, Você está andando ali, dirigindo ou saindo, passeando e aparece a ideia. Sim, e eu paro. E aí você anota, como é que você faz? Anoto. Eu tenho papel, e é sempre ridículo, um pedaço de papel, atrás de alguma coisa. Eu tenho atrás de dobradura que alguém entregou, eu coloco ali, quando eu vejo, já escrevi alguma coisa. Tem alguma situação que te dá mais insights de ideias assim? Tá ao ar livre, tá de folga, tá passeando? Tem alguns momentos que você acredita sejam mais criativos? Quando eu vejo arte, eu vejo uma apresentação de um filme, quando eu vejo uma dança, quando eu vejo uma outra obra, e eu acho que eu sou a vida cotidiana, e principalmente eu acho que a sala de aula também, a vida, a experiência docente também é uma questão que também me dá muita vontade. Mais inspiradora também, né? Sim. Agora a Mariana volta aqui com a gente, que ela tem uma terceira pergunta para fazer para a Ana. Vamos ouvir a pergunta da Mariana. Ana, você poderia dar um spoiler de uma nova obra infanto-juvenil que você está pensando ou já está executando? Sim, eu tenho assim, brincando, né, que hoje tem nomes TDAH, etc, né, assim, eu sempre fui uma pessoa que penso 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu tenho praticamente 3 obras em processo, porque gaveta, espera, vamos daqui a pouco. Uma praticamente que é o caipira, caipera, caipora, caipura. Eu estou brincando sobre a figura do caipira. Esse já está mais engatilhado. E envolve também o folclore aí. Sim, e envolve também temáticas, essas mesmas temáticas para mim que são caras. A figura do caipira, o jeca e até a questão da ideia que muitas vezes pejorativa desse termo. Também envolve a festa caipira e por que ela é um patrimônio material, né? É uma espécie dessa temática. A outra não envolve exatamente só a nossa região, é uma que eu estou fazendo em parceria com a Fabiana Pazini, que é uma professora, ela foi professora de História e hoje ela é historiadora do museu aqui. Por que nós estamos fazendo em parceria? Porque a gente, como professora, a gente sentiu falta desse tipo de obra, que é uma obra, essa é maior, ela tem muitos capítulos, ela vai mais volta para o público de 6º ao 8º ano. Que um livro que através da história desse personagem vai falar sobre cultura, tá? É o Florestan. Eu brinco com o nome dele, Florestan, por causa de Floresta Amazônica e por causa do Florestan Fernandes, que é um importante nome,
né, que vai falar sobre cultura, e esse livro vai explicar para essa geração o que é cultura em loco, né? Então a gente faz uma parceria, porque a história se passa, e aí também, em parceria, vai aparecendo imagens sobre cultura, sobre folclore, basicamente de todo o Brasil, como um todo. Estamos na estreia do nosso quadro Taubaté, Capital Nacional da Literatura Infantil, com o livro Mazzaropi como Herança, de Ana Paula Vaz Boechat, fazendo essa estreia aqui. Ana, para a gente encerrar aqui o nosso papo, está muito legal, mas o nosso tempo infelizmente é limitado. Qual que é a importância de Taubaté nesse cenário todo que a gente está conversando? Bom, a gente começa pelo próprio título desse programa, Capital da Literatura Infantil. Tá? Eu começo também em nome da questão cultural da cidade, né, que eu sou membro do Conselho de Cultura da cidade no setor de livro, literatura e biblioteca. Então, a importância do título, mais que o título, são políticas públicas que desenvolvam o gosto pela leitura, mais do que isso, desenvolvam as bibliotecas para projetos que tenham essa ligação com a leitura, que tenham projetos em contrapartida das escolas municipais, que também envolvam projetos nas praças, que voltem os projetos nas praças sobre leitura. E quando a gente fala leitura, a pessoa pensa só no livro. Eu estou religando aqui o teatro, que é uma forma de leitura, a dança, que é uma forma de leitura, né? As artes como forma de leitura, religando obras literárias e, mais do que isso, incentivando novos autores. Porque a gente está falando aqui em abril, na Semana Monteiro Lobato, a gente reconhece o passado, mas a gente tem que pensar no futuro. Então, o futuro seria não só novos leitores, escritores e editores, o mercado editorial da nossa cidade. Perfeito, Ana. Agora a conversa tá boa, a gente vai encerrar por aqui em função do tempo, mas a gente vai deixar um spoiler para o nosso telespectador da semana que vem. Vamos acompanhar quem que a gente vai receber semana que vem? Pode ser? Pode ser, vamos então, lá. Quem vai trazer para a gente os destaques da próxima edição do Capital Nacional da Literatura Infantil é a Mariana Valente. Vamos acompanhar. No próximo episódio de Taubaté, Capital Nacional da Literatura Infantil, será sobre o livro Krenak, O Menino de Braços Compridos, de autoria de Tereza Cristina Bendini. Então já temos aí o nosso convite feito. Semana que vem tem mais um episódio aqui do nosso especial. Ana, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela presença, parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima oportunidade. Viu? Obrigada por esse espaço, parabéns pelo trabalho, tá? Parabéns por essa ideia, que eu acho que também é um passo para a gente retomar essa ideia de a importância da literatura na nossa cidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? E não esqueça, semana que vem a gente continua o nosso quadro. O Mix volta amanhã a partir das 2 horas da tarde aqui na nossa programação. Tem agenda cultural para você se divertir junto com a sua família. Um grande abraço, até amanhã aqui na programação da TV Câmara Taubaté.